As manchetes, nem sei se devemos fazer. Lógico que vamos fazer. Tá cheio de corintiano aqui, ó. Nem sei se devemos. Lógico que devemos. Cadê? bom, Tem corintiano aí? Cadê os É a corintianos? maior Sumiram torcida tudo? aqui do navio. Olha lá, Grita aí. cadê? Vai, notícia. Vai, Olha lá, tem os corintianos aí, ó. Corinthians! Tem. Aqui Cara, meio tem um desanimado. bando de louco. Olha lá. Transformar um navio Nota, seja profissional. Isso aí, desculpa. quem Agora vai ver é a empolguei. tua tia. Empolguei, tá? vamos lá. É, Empolguei. nós é poropopó. É, corococó. Então Ó, vai, vamos fala lá, do timão. Lelê. Ó, uma notícia é o seguinte, tá todo mundo especulando, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Eu tava procurando para entender o que aconteceu, mas ninguém tem informação certa. O Martinez nem no banco da Venezuela ficou. Pois é, na verdade, os últimos jogos do Corinthians, ele já saiu machucado. Teve um jogo até ali contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente não entendeu a substituição dele. Depois falaram, né, que ele estava vindo de lesão e sentiu a coxa. Então deve ser por conta disso. É. Tá se preservando aí. O Romero jogou pouco, né? Entrou nos acréscimos já na vitória do Paraguai contra o Chile, né, por 1-0. Sim. E o Carrídio foi titular do Jogou Peru. 80% do jogo. Isso, que foi venceu bem. 3-1 a Bolívia. E quem foi titular também foi o Memphis, né? Na Mas seleção muito do... criticado, viu? É. Os jornalistas holandeses, né? Criticaram muito o Memphis, que não tem sentido ele estar na seleção, cara. E ele jogou totalmente fora dessa posição, né, que ele gosta de fazer ali pelo lado esquerdo, por exemplo, no Corinthians. Ele foi utilizado como um centroavante aí pelo Koeman contra a Espanha. E, assim, a gente estava aqui no navio, então a gente não viu o jogo, né, para saber se de fato ele foi mal. Mas ele ficou bastante tempo em campo, acho que foi substituído com 80 minutos já. Sim. E Vamos ficou lá, 2-2, né, a Países Baixos e Espanha. Vamos lá, Lelê. Olha, tá sendo divulgado aí um plano de pagamento do RCE, né? RCE, isso. Isso. E aí então estabelece o seguinte, Lelê, 4% das receitas... 4% das receitas do clube vão para o pagamento de credores, certo? Sim. Total das receitas. Mas 5% da venda de jogadores, o que vai acontecer? Vai ser destinado a um leilão reverso. O que seria esse leilão reverso? Por exemplo, você tem uma dívida com o Corinthians, né? O Corinthians te deve. Aí você fala assim, ó, vou te dar um desconto tanto, de 80%, vamos lá. Aí você tem prioridade para ser pago, entendeu? Sim. Então vai para esse leilão. E aí, os jogadores que for vendido, esse dinheiro vai para pagar esse cara que tá... Já retém, né, esses valores, Exatamente, até para que o clube 5%. não deixe de pagar novamente aí os credores, como vem fazendo nos últimos anos, infelizmente, por falta de fluxo. Eu acho uma boa iniciativa esse RCE, pelo menos demonstra que o Corinthians está querendo pagar, mas a gente espera que se cumpram também agora, né, os pagamentos e os prazos para não gerar ainda mais dívidas e ainda mais juros em cima desses valores que o Corinthians deve. Inclusive, agora eu vou falar também, Lelê, porque uma grande polêmica aí das finais, né, da final lá na Arena, é a questão de ingressos, né? Que Sim. vai abrir, que estavam investigando e tudo. Inclusive, o responsável pela Arena do Corinthians fala o seguinte, Lelê, que, na verdade, a carga de ingresso para a Arena, para o sócio-torcedor do Corinthians, é 70% só. Porque o restante 30% é para dividir, né, para as demandas, camarote, patrocinador. Então, na verdade, seria mais ou menos 32 mil ingressos que vai para o sócio-torcedor, né? Então, essa é a grande confusão que está tendo no Corinthians, porque estão investigando, porque antes de abrir para vender o ingresso para a final, Já tem cambista vendendo. já tem cambista vendendo, né, O em que é um preços absurdo. absurdos. É um absurdo. Inclusive, saiu uma matéria muito interessante do GE a respeito disso, né? Do cambismo e de um ex-funcionário do Corinthians que denunciou que de dentro do clube, inclusive, pode ter esquema, né? Que beneficia o cambismo. Lógico que Motinha, deve... como a gente é torcedor no Estádio 97 e a gente fala diretamente com os torcedores, até o pessoal que está aqui, eu recebo muita mensagem de torcedores que pagam o fiel torcedor há muito tempo e não conseguem mais comprar ingresso, não tem mais. Né? E sem falar que esses ingressos não estão sendo vendidos totalmente pelo fiel torcedor. Sim. De 40 e poucos mil, porque até a capacidade foi aumentada agora para 48 mil em alguns jogos, vende-se no fiel torcedor metade disso. Mas, ô 20 Lelê, mil. até em relação ao fiel É torcedor, absurdo.
até em relação ao fiel torcedor, aquele plano básico lá, o réu primário. Lá vem. Aquele lá você tem acesso Já também a comprar com veio exclusividade. o... Porque o assim, animal, né? Peraí. Como que é o plano básico? o plano básico é o réu primário, depois tem o plano habeas corpus, entendeu? Saidinha, Vai tendo upgrade. A gente Tem o tem- saidinha, Marcos. É bom, Sim, a saidinha. gente tem tanto acesso quanto o seu plano Minha Rosca lá no Ó, centro. que é isso? Vai lá. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai. O que mais do Coringão? E Chumbo hoje trocado não dói, né, Chumbo Lelê? trocado não dá. Ele já sabe que eu bebi um, mas ele já sabe que eu tô arretada aqui. Ô, Lelê, o Olha, diretor... o pai do Pedrinho bateu na mesa agora. Mas do Pedrinho, tá apaixonado, hein, Pedrinho? Vai ter uma madrasta... Não, Ele tá olhando pro Pedrinho cutucando assim e fala, filhão, você quer ter um irmão? Que é isso? A Lelê Só não quer ri. ser mãe. A Lelê falou que não quer ser mãe. Lelê não quer ser mãe. Olha, e já negociam aí, Lelê, o contrato de renovação aí do fornecedor de material do Corinthians. Ah, vai mudar? Diz que vai aumentar em quase 50% os valores aí da atual. 30 milhões que pagam pro Corinthians agora, diz que vai aumentar em 50% os valores. Isso aí, Mota, é mais uma das suposições que levantam, que o Corinthians fez contratos, inclusive na época do Andrés ainda, né, e sua diretoria ali, e contratos que não beneficiam tanto o clube e que talvez tenham beneficiado pessoas em vez do clube, porque dizem que tem contratos defasados. O estacionamento da arena, né, outras coisas, e inclusive falam isso da patrocinadora, da fornecedora de esportes também. Só que o problema, Motinha, é que a gente não tem de fato um acesso para saber se isso tudo é verdade, né? Se realmente, assim, porque o Augusto, ele prometeu que faria aquela semana da transparência, queria levantar tudo, ele tinha a faca e o queijo na mão para expor todos esses erros da diretoria anterior. E a gente queria que isso acontecesse. E até agora nada. Então... Inclusive, até falando sobre isso, Lelê, essa notícia essa semana, né? Que aquela auditoria que fez com a Ernst Young, né? Hein? Ernst Young. Tá. Não tá Ele errado? falou certinho, tá? Falou. Tá errado? Parabéns, Motinha. Eu falei Ernest certo. Young. Vai, aí. E eles priorizaram e falaram que não vão divulgar o que aconteceu. Porque não pagaram eles também. Só por isso. Ô, Marcão, dá uma olhada. E não quiseram, devo, não né? nego, pago quando Eles puder. pararam, pra todo eles mundo. pararam, mentira. inclusive, na metade ali, sei lá, a investigação, e não pagaram o que tinha ficado para trás. Mas me diz uma Meu coisa, chapéu. assim, não entregaram os resultados porque não receberam? Entregaram uma parte, É. não finalizaram, né, tudo que era para ser feito ali no contrato, e o Corinthians estava pagando parcelado para eles. E parece que dessa parte que entregaram, o Corinthians finalizou isso com eles, assim, ó, não vamos terminar esse contrato, e do que já foi feito, falta pagar algumas parcelas que o Corinthians ainda não pagou, tá devendo para Mas na moral, Vieira... Corinthians não pagar? Qual a novidade? Não, mas assim, Quintino, os caras do Corinthians, Infelizmente, os caras do Corinthians pensam assim, falam, ó, se a gente parar de pagar agora, vocês entregam o resto do relatório? Os caras falaram, não, fala, então beleza, fica por aqui mesmo. O pior, vamos parar por Marcão, aqui que mesmo. parece isso, sabe? Dá a entender que, né... Mas é dá a melhor entender, não, não. complementar, é difícil. melhor não fechar o relatório. Exato. Difícil, porque o torcedor que tinha esperança que com a nova diretoria essas coisas fossem mudar, que a gente ia limpar ali o clube daquela hegemonia da antiga gestão que fez tanto vexame, né, e tal. E agora a gente tá ali no mais do mesmo, Pois parece. cadê a Paquita do Augusto Melo, nosso querido Maurício Borges, mano, pra poder defender de novo aí? O Mano vai ser papai, presidente. ele tá com tá a lá no esposa stand, já dele. tá por vendo, isso que ele não veio. Vamos Pelo cobrar menos aí na você segunda-feira. Você vai ter uma roupa, você vai ter uma fantasia pro dia que nasceu o seu sobrinho, Marcão? Toninho. Você vai de fantasia Toninho, na Toninho. maternidade? Vamos ter que meter Toninho uma da bagunça Fiel. naquele lugar, né, mano? Aliás, né, Vieira, é tradição, né, nas maternidades aí, o pai da criança ganhar um charuto. Eu vou preparar um bom pra levar pro mano. Oh, meu Deus do céu. É isso, Vai Lelê. fechar a Só mais uma maternidade. questão, que é a questão do Garro, né? Que ninguém sabe ainda como é que tá a recuperação dele e estão correndo para preparar ele para a final. Agora, se ele vai jogar ou não, Lelê, acho que é a grande questão do corintiano que, né, põe na cabeça. Pô, sem o Garro, perde muito, hein, Lelê? Já já a gente vai saber da galera aí, dos corintianos que estão aqui, se eles acham importante ter o Garro também nesse jogo da final, né? No jogo de volta, dia 27, contra o Palmeiras. Acho que vai ser um pouco unânime essa resposta. Mas a questão do Garro, Motinha, dizem que virou uma lesão crônica, né? E isso é preocupante porque, a partir do momento que ela vira crônica, que ela começa a se repetir, é um caminho... Você não tem tratamento, você não tem cura. Você tem tratamentos ali para melhorar um pouquinho a dor. E dizem que a dor dele, que é no tendão, né, patelar ali,
já desgastou muito as fibras, então ele vai ter que conviver com essa dor e aprender a conviver com ela. Caraca, velho. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do técnico aí, Ramon Dias, que acabou dando um nó tático no técnico Abel Ferreira no primeiro jogo de ida da decisão do Paulistão no Allianz Parque. Ramon Dias está a um empate para ser o primeiro técnico argentino campeão pelo Corinthians. Se o Timão fazer um jogo completamente dentro de uma estratégia perfeita, armar o time como armou para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Corinthians tem real condição de se tornar campeão. Apesar que o time do Palmeiras tecnicamente é mais qualificado, mas o Corinthians superou o Palmeiras na raça. E eu disse durante a semana que em 1990 o Corinthians foi campeão brasileiro para cima do São Paulo. O time do São Paulo era muito mais qualificado. Mas aonde o Corinthians venceu o São Paulo? Na raça, na determinação, na luta. E aí, essa batalha do jogador em campo representa os torcedores corintianos. A Gaviões contra o Barcelona de Guayaquil, contra a Universidade Central da Venezuela, acabou soltando notas pedindo raça, pedindo respeito com o nosso manto sagrado. Porque todo mundo estava percebendo, a torcida não é boba, que o time estava tirando o pé da dividida. E contra o Palmeiras foi totalmente o contrário. O Corinthians não perdeu uma dividida. Ramon acertou para mim cheio. Eu aqui que em diversos momentos já critiquei o seu trabalho, tem toda a liberdade para elogiar. E a gente tem que analisar jogo por jogo. Porque hoje a gente não vê mais treinamento. A gente não vê, né, o que os jogadores fazem durante o treinamento. A gente não tem como avaliar quem estava melhor no treinamento. A gente só consegue avaliar ali nos 90 minutos do jogo. Então a conclusão que a gente trabalha trazendo informação para o canal, tira somente nos jogos. E aí o Ramon armou um esquema bem fechado atrás. É uma tarde espetacular do zagueiro Félix Torres, Gustavo Henrique, Mateuzinho, que para mim é um lateral fraco tecnicamente, estava muito bem. Não é porque salvou o gol da Lima em cima da linha do Rafael Veiga, é porque jogou muito bem, não comprometeu no jogo. E o time do Palmeiras é muito perigoso, o time do Palmeiras é muito rápido, o time do Palmeiras tem uma habilidade, tem um grande treinador. Então o Ramon Dias para mim deu um nó tático porque ele armou o time bem fechado atrás. No meio campo percebeu que o Rodrigo Garro não estava bem, ele foi lá e tirou o Rodrigo Garro, deixou no banco, recuou o Memphis Depay para ajudar o Ranieri, José Martins e Carrillo, não deu espaço para o time do Palmeiras, e na frente colocou Romero no lugar do Rodrigo Garro, porque ele afastou o Memphis e deixou o Romero no abafo. Romero e o Roberto não deixaram o Palmeiras sair jogando. Então, para mim, o Corinthians só perde esse título se entrar de salto alto, se entrar consciente, jogando fechadinho. O Corinthians não perde esse título. José Martins, ele acabou não ficando nem no banco, né, no jogo da seleção venezuelana. Então, eu acho que José Martins, ele jogou contra o Barcelona de Guayaquil, ele foi substituído, ninguém entendeu muito por quê. Acho que o José Martins está sentindo algum problema de lesão, já tem alguns jogos jogando no sacrifício, porque são jogos grandes. Então, não sei, acho que é dúvida para o jogo da quinta-feira que vem, José Martins e Rodrigo Garro. E aí, se o José Martins não jogar, vai jogar o Rian. Rian também, que entrou no jogo contra o Palmeiras e jogou muito bem, garoto jovem, mas fez uma partidaça. O time do Corinthians contra o Palmeiras, no modo de avaliar, assim, no meu modo de eu ver, para mim o time do Corinthians foi todo bem. Você pega o meio de campo, foi assim, impecável. Você pega a defesa, impecável. Você vai para a lateral esquerda, com Mateuzinho salvou o gol da linha. Aí você pega a Mateuzinho da direita. Aí da esquerda você pega o Fabrício Anzilelli, não deixou o Estevão jogar. Então a criação do jogo do Palmeiras, ela se passa por Estevão e Rafael Veiga. Se esses dois caras tiver marcado não funcionar, acabou o time do Palmeiras. A bola não chega. E mesmo Depay ajudando aquele meio de campo, com o talento que tem Carrillo. Aquele ali, o mundo ele fala que é mole.
não é mole. Ele é um falso mole. Ele não é mole. Você acha que ele é mole. Ele sabe pegar a bola e sair dando tapinha, tirando de um, tirando de outro e foi embora. E o Memphis Depay não apareceu tanto no jogo, não. Por quê? Ele estava compondo um sistema defensivo. Ramon Dias acabou com o meio campo do Palmeiras, armando primeiro um tripé. Ranieri, José Martins e Carrillo. Aí, para fechar esse losango, ele afastou ali o Memphis Depay, que foi importantíssimo. O time do Palmeiras não ganhou uma bola no meio de campo, porque o Memphis, ele é muito forte, ele tem habilidade. E o gol que o Yuri fez, o Memphis fez uma jogada espetacular, passando por 2 jogadores do Palmeiras e dando um passe açucarado para o Yuri Alberto fazer 1-0 Timão. O Palmeiras ficou até no final do jogo tentando empatar e não conseguiu. Aí eu fico olhando na internet muitos comentários, né? Muita gente comentando, que o Memphis é caro demais, que se ele ganhar esse título vai receber 4 milhões e 700 mil de impostos. Gente, vamos analisar com calma. O Memphis não é caro. O jogador bom, ele se paga. O que está acontecendo no Corinthians? Ele vende tanta fitinha, aquelas fitinhas dá muito dinheiro. O que está acontecendo no Corinthians? O jogador grande, o jogador de nível muito elevado como o Memphis, os contratos deles são diferentes. Só que o contrato do Memphis vazou. No contrato ter vazado, as pessoas ficaram fazendo análise, fazendo comentário, falando de uma coisa e esquecendo de outra. Por quê? O Memphis, ele ganha muito bem, mas ele traz o retorno. Então, com o próprio dinheiro que ele ganha pro Corinthians, o Corinthians paga ele. Caro pra mim, como já disse aqui várias vezes, caro pra mim é Fagner, que o Corinthians emprestou aí pro Cruzeiro, pagando 500 mil de salário. Olha, era 500 mil que o Corinthians podia estar pagando por outro jogador. Rodrigo Garro é um craque, né? Ganha 820 mil. Olha pra você, chegou no Corinthians ganhando menos. Chegando no Corinthians ganhou 300 e poucos mil. Agora que o ano virou, ele tá bem, o Corinthians deu um aumento. Então chegou no Corinthians ganhando 300 e poucos mil. Hoje ganha 820 mil. Ó, 500 reais o Corinthians tá jogando fora com o Fagner. Aí vamos outro lado. Jonathan Cafu ganha 300 mil no Cuiabá. Quem paga? Corinthians. Pra mim, é outro dinheiro jogado fora. Isso já dá 800 mil. Aí você vai para Pedro Raul, que recentemente deixou o Corinthians e foi pro Ceará. O Corinthians paga em torno de 380 mil para 400 mil. Ou seja, 1 milhão e 200 jogando fora. Memphis não é um problema, porque é um jogador que tem um talento incrível e traz muito com o Corinthians. Vem pro Timão aí sem custo nenhum, né? Os direitos econômicos do Corinthians, o Corinthians não pagou o direito econômico para contratar o Memphis. O Memphis estava livre. Então por isso que ele veio pro Corinthians. O Corinthians não poderia comprar um jogador de um gabarito tão grande dele. E o cara jogou a Eurocopa. O cara é titular na seleção holandesa. Cara diferenciado. Agora, vocês têm que analisar custo e benefício. O benefício do Memphis é maior do que o custo dele. O Palmeiras pagou aí no Vitor Roque, comprando do Barcelona, uma bagatela de 130 milhões. Isso aí é só os direitos econômicos. Eu tô falando fora aí ó, direito de imagem, fora salário, fora aí também uma série de coisas que o empresário dele tem que ganhar também, né? Recebe também. Olha pra você ver. E se o Memphis bater todas as metas em seu contrato de 2 anos e meio, ele não chega a ganhar 130 milhões, vai a 120 milhões. Então tem que fazer análise contundente, com o pé no chão. Não pode você escutar uma história e sair contando ela sem saber do real fundamento. Então, para mim, o Memphis não é caro. É um jogador que dá muito retorno, com o próprio dinheiro o Corinthians paga ele. E eu espero que no jogo no Allianz Parque, o Corinthians faça um jogo impecável quando fez. No Allianz Parque não, na Neoquímica Arena. Faça um jogo impecável como fez no Allianz Parque. Pro Corinthians quebrar essa hegemonia do Palmeiras, para não ser tetracampeão, porque senão em tempos modernos o Palmeiras será o primeiro a levantar essa taça. O Corinthians ia conseguir isso em 2020, ser tetracampeão paulista. O Palmeiras foi lá e quebrou a hegemonia do Corinthians. Na hora do Corinthians dar o troco e, sobretudo, sair dessa fila aí de quase 6 anos sem conquistar um título, a maior após 1977. Um time da grandeza do tamanho do Corinthians, isso é um vexame. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da recuperação judicial aí do Corinthians. O Corinthians está tentando um acordo, né, de pagar 4%, né, do seu faturamento, né, e aí para cobrir, né,
todos os seus credores, honrar seus compromissos. Corinthians é um time aí que tem uma dívida de 2,4 bilhões, né? Então é um time que está passando muita dificuldade financeira. Toda aquela herança ruim dos ex-presidentes do Corinthians ficou tudo a responsa de Augusto Melo. De Augusto Melo pagar aí, por exemplo, o Luan 70 milhões, tantas outras coisas que o Duílio Monteiro Alves assinou a confissão de dívida, que ficou muito ruim para a administração aí do presidente Augusto Melo, porque além de fazer o seu trabalho de momento, tem que pagar a dívida dos ex-presidentes que prestaram, na minha modesta opinião, um desserviço ao Corinthians. Gente, saiu uma matéria no GE, do grupo UOL, que é da Globo, né? Um funcionário do Corinthians acabou denunciando lá o cambismo no timão. E tem lá muito, assim, parece que ele quis, né, colocar a responsabilidade, a culpa, né, no presidente Augusto Melo. Por quê? Porque no jogo contra o Santos, o Corinthians vendeu 46 mil ingressos, 23 já estava na mão dos cambistas. E aí, o jeito de resolver o quanto antes é fazer uma leitura facial, né? E parece que o Augusto vai postergando essa tecnologia no Corinthians, porque assim teria um pouco mais de controle da situação. E aí você vê, 46 mil ingressos, na mão de cambista 23 mil ingressos. Aí o Corinthians ainda não soltou os ingressos, os cambistas já tem. O que está acontecendo? Precisa do Corinthians vir a público, a Augusto Melo, explicar o que está acontecendo. Isso é uma vergonha, isso é um vexame. Por isso que o clube está mal, por isso que o clube está muito endividado. Porque muita gente prestou um desserviço ao Corinthians. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. O ingresso tem que ser para o fiel torcedor. Um fiel torcedor que compra o produto, né, que é sócio torcedor, que tem que ter destinado os ingressos para eles comprarem. Aí o fiel torcedor fica reclamando que não está tendo ingresso. Quando tem ingresso para comprar, está na mão do cambista, custa R$1.000. Como é que você vai pagar R$1.000? Né? 70% do seu salário mínimo foi embora. Então é complicado. Corinthians tem muitas coisas para resolver. Estacionamento do Corinthians, mal administrado, empresa que toma conta, lanchonete, tanto dinheiro que entra para o Corinthians, mas acontece que está na mão de outras pessoas e para o clube mesmo sobra quase nada. Então o Corinthians precisa resolver o quanto antes. Augusto Melo acabou aí sendo criticado também essa semana, né, para todas as mídias aí, que não quis divulgar o balanço do Duílio Monteiro Alves. Se Augusto Melo, que fala tanto em renovação e transparência, cadê a renovação e transparência? Cadê? Então não pode acontecer essas coisas, tem que colocar essas coisas claras, colocar na mesa para todo mundo saber. O torcedor tem direito, ele que compra ingresso, ele que vai ao estádio, ele que compra o boné, ele que compra a fitinha de cabeça, pra pôr na cabeça do mês de pai, ele que compra, ele é sócio torcedor, paga por mês. Então esse cara precisa ser respeitado e ser tratado dignamente pela diretoria do Corinthians, que infelizmente tem essas badernas, essas bagunças lá dentro, que deixa muito a desejar. Apesar do Corinthians ser um dos maiores clubes do mundo, mas sua administração é pífia. Sempre foi e hoje também ainda não está boa. E aí, fiel? O que vocês acham? O Coringão consegue levantar o título e quebrar a hegemonia do Palmeiras aí dia 27, quinta-feira, no Paulistão? Na Neoquímica Arena vai estar lotada. Deixa aqui no canal o seu comentário, deixa o like e a inscrição no vídeo. Obrigado!